Segunda carta de Pedro à Igreja Perseguida, capítulo 2. Nós vimos que o capítulo 1, Pedro encerrou dizendo que aquele que nasce de Cristo, ele é uma nova geração. Ele é alguém gerado não pela semente corruptível, não por um óvulo, e um espermatozoide, não. Ele é alguém que é gerado pela palavra. É uma semente incorruptível a palavra. Porque a carne, ela perece. A carne humana, que viria como proveniente, daquilo que é a semente humana, ela perece. É como a erva que seca. E a glória do homem como a flor da erva, Então a flor está ali bonita e de repente murcha, e despetala inteira e se extingue, E assim é a glória do ser humano, Essa carne, ela é perecível, ela volta ao pó da terra, E o nosso espírito volta a Deus que o deu. Seca-se a erva, cai a flor. E Pedro fala sobre isso. Quanto o ser humano é efêmero, Quanto o ser humano vai passar realmente e nós vamos morrer. Mas aquele que nasce da semente incorruptível, que é a palavra, quem é a palavra? É Jesus, ok? Lembra, Jesus é o verbo de Deus. Quem nasce da semente incorruptível, que é Jesus, permanece para sempre. Então, a palavra, que é Jesus, gera em nós aquilo que é um ser eterno, Uma vida eterna. A palavra do Senhor permanece para sempre e é esta palavra que está sendo gerada entre vós. E então Pedro começa o capítulo 2 dizendo: por isso, como nova criatura, como um novo ser, como alguém que nasceu de novo, não da semente humana, mas da semente eterna, da semente da palavra. Deixe, pois, toda malícia, todos os maus olhos, deixe todo engano, todo fingimento, invejas e murmurações. Tudo isso que é característica da natureza humana, Como ele disse, a malícia, os maus olhos, o engano, o fingimento, a inveja, a murmuração. Deixe tudo isso que é próprio da natureza humana e deseje afetuosamente, como criança, novamente nascida, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, agora, nascidos de novo, nascidos da nova semente que é a palavra de Deus, então desejemos esse leite racional, que é a palavra do Senhor, que desenvolve o nosso intelecto, nossa mente, nosso psicológico, nossa alma, de uma forma sadia, que é a palavra de Deus realmente que fortalece a nossa vida espiritual. E através desse leite racional, desse alimento espiritual, você possa crescer, Então, a partir de então, você irá crescendo. Então, deixe aquilo que são as marcas da natureza, carnal, que é malícia, engano, fingimento, inveja, murmuração. Isso é a natureza terrena, isso é semente humana. Mas o servo do Senhor é gerado pela palavra de Deus. Por isso que é interessantíssimo, A palavra de Deus você recebe e ela vai paulatinamente assim desenvolvendo as suas capacidades cognitivas, o seu psicológico, a tua mente, teu emocional, teu coração, você vai sendo aperfeiçoado. Por isso que é importantíssimo você ouvir a palavra de Deus. Por isso, mesmo nesse período de quarentena,
né, fez muita diferença. Quem continuou se alimentando da palavra de Deus e quem não, né? Então, há pessoas que entraram em desespero, há pessoas que entraram em pavor, há pessoas que entraram, né, num sentimento de incredulidade, de esfriamento, e há pessoas que continuam saudáveis espiritualmente. Por quê? Porque deram o tempo devido a Deus de ouvirem a palavra e de se alimentarem. Então, se alimentem do leite espiritual, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Então, se você já sabe que o Senhor realmente é alguém que faz o bem, né, aos que Ele abençoa, aos que se achegam a Ele, então beba realmente, né, busque esse alimento espiritual em Cristo Jesus. E chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então Cristo ele é considerado e chamado de pedra fundamental. Ele foi rejeitado pelos homens. Diz a palavra de Deus que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. O próprio Jesus contou a parábola da pedra preciosa. Um homem encontrou uma pedra preciosa e ele foi e escondeu aquela pedra e vendeu tudo que tinha para manter-se com aquela pedra preciosa. E quando nós temos o entendimento do que é realmente precioso, nós guardamos, né? Nós zelamos, né? Aquilo que você sabe que é uma pedra preciosa. Imagina, você achou uma pedra preciosa. E aí pode vir o que for, né? Vem alguém e fala, olha, né? Essa aí não vale nada. Aí você sabe, não, essa pedra é preciosa. E você guarda, né? Vem outro e fala, lucre então com essa pedra. Você vai ter prejuízo se ficar com essa pedra parada na sua vida, né? Então, desfaz essa pedra, pelo menos você vai ter dinheiro, né? Uma pessoa que não tem o quê? Discernimento, né? Uma pessoa como o próprio foi dito, né, na carta anterior de Tiago, né? Uma pessoa que tem um coração dobre, um coração duplo, o que ela faz? Ela abre mão, né? Ela fala, é mesmo, né? É melhor eu ter dinheiro, né? É melhor me sobrar dinheiro. Ou ela vai dizer, né? Acho que não vale nada não essa pedra preciosa. Esse é o coração dobre, né? O coração duplo, que não sabe valorizar realmente aquilo que é riqueza. E aí automaticamente perde, né? Só que aqui você vai perceber que Jesus é essa pedra viva. E que você possa ter esse discernimento na sua vida, né? De aquilo que é valor, você saber valorizar, sim, né? E você saber, né? Não importa argumentos, não importa palavras, não importa o que for que vier, né? O próprio Paulo falou, né? Ainda que vendam todas as propriedades em troca do amor, de nada valeria, não é verdade? Por quê? Porque em troca daquilo que é precioso, nada realmente chega aos pés e nada substitui. Então Cristo é esta pedra viva nas nossas vidas. Ele foi reprovado, né? Muitos olharam aquela pedra viva, né? O que Moisés fez com a pedra viva, a pedra que ele ia conversar, ia jorrar água para ele? Ele feriu a pedra, não foi? Num momento de nervoso, ele feriu a pedra. E muitos ferem a pedra. Muitos, né, desprezam a pedra. Muitos preferem, né, ter lucro do que permanecer com a sua pedra preciosa. Muitos cedem, né, ou desmerecem a pedra. Não, essa pedra não vale nada, não, que está dando valor demais para isso, já viu isso, né? E a pessoa fala, é mesmo, né? Então, e abre mão. Cristo é essa pedra viva, reprovada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa.
Então ele é essa pedra eleita, preciosa aos olhos do Senhor. E todo aquele que tem um coração em Deus, né? Ele enxerga essa preciosidade de Jesus, por quem vale a pena abrir mão de tudo, né? Vender tudo, como diz a parábola da Bíblia, para manter aquela pedra preciosa nas mãos. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Então, sabe aquele hino que diz: você é precioso? Lembra desse hino? Pois é. Então essa é a Bíblia que diz isso a respeito de você. Todo aquele que crer no Senhor Jesus, todo aquele que realmente se deixa ser lapidado pelo Senhor Jesus. Você é uma pedra viva, você é uma pedra que é como se fosse uma parte da edificação que Deus quer fazer. Você é uma casa espiritual, né? Eu sou o templo do Espírito Santo, você é um templo do Espírito Santo. Você é uma pedra viva, né? Você é preciosíssimo, então saiba o seu valor. Hoje eu li um negócio que eu dei risada, né? Eu falei, meu Deus, será que eu me amo tanto assim? Porque dizia assim, né? Eu gosto de mim igual de brigadeiro, eu me amo igual eu amo brigadeiro, e um outro doce lá muito saboroso, né? Eu me amo mais do que eu amo brigadeiro e um outro e chocolate, um negócio assim. Eu falei, eu falei, meu Deus, será que eu me amo tanto assim como essa pessoa, né? Será que eu me amo mais do que um brigadeiro? Eu não sei, porque eu por um brigadeiro, né? Eu não ligo muito para mim diante de um brigadeiro. E a pessoa dizia que ela se amava mais do que brigadeiro. Eu achei muito legal isso. E é o que diz aqui a palavra do Senhor, né? Você é essa casa espiritual, né? Você é uma pedra, você é alguém que tem muito valor diante de Deus, né? Quem se valoriza sabe valorizar o que é precioso, né? Quando você sabe valorizar o que é bom, pode perceber, né? Quando você tem algo bom, você valoriza aquilo de todo o seu coração, porque você sabe, né, a importância na sua vida. Mas quando você não se ama, o que a Bíblia diz? Ame ao próximo como a você mesmo. Quando você não se ama, o que vai acontecer, né? Você não ama ninguém, né? Você não ama o próximo. Você vai tratar o próximo como você se trata, né? Mas quando você se ama, e você ama alguém igual você se ama, meu Deus, você vai tratar essa pessoa com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado, porque você se ama e você ama a pessoa igualmente. Então aqui a Bíblia fala isso. Você é uma pedra viva, você é uma pessoa preciosa, então se ame. E automaticamente você vai saber amar e vai conhecer, lembra o que foi dito lá anteriormente? O amor verdadeiro, né? Conheça esse amor não fingido, né? Não é um amor dissimulado, não é um amor que se simula, que finge se possuir, não, é algo realmente ardente, como disse o versículo 22, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então você chega a usufruir desse amor realmente grandioso e passa a oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Então você passa, os seus sacrifícios não é mais, né, um bode, a galinha, tadinho, né, matar os animais. O sangue de animais não é suficiente para perdoar pecados, mas o seu sacrifício agradável é a sua renúncia. O seu sacrifício agradável é você negar a si mesmo, é você, né, às vezes permitir que até que seu sangue ali derrama, né, de dor, de tristeza, por aquilo que é o seu sacrifício. Que importa é agradar a Deus e não a sua própria vontade. E isso é um sacrifício agradável a Jesus. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa,
e quem nela crer não será confundido. Então, Cristo é a pedra de esquina. Perceba, a pedra de esquina é o pilar fundamental para a sustentação da obra. Né? Deus tem uma grande obra a fazer, então ele põe Cristo como a base, a estrutura, e cada um de nós somos essas pedras vivas, juntas com Cristo para formarmos essa grande edificação que agrada ao Senhor. Então Cristo é essa pedra eleita. Quem nele crer não é confundido. Presta atenção nisso porque isso é maravilhoso. Eu me converti a Jesus, eu tinha 16 anos, queridos. E 16 anos antigamente não era igual hoje, né? Até os 12 anos antigamente as pessoas eram crianças de tudo, né? Antigamente, a geração agora não sabe, mas dava 8 horas da noite e saía assim na televisão escrito: a partir desse momento, né, maiores de 17 anos não podem assistir TV. Era maior de 16. Então, dava maiores de 11 anos, coisas assim. A partir das 7h30, criança não assistia TV. Então, não havia maldade, malícia nenhuma. Antigamente era assim, até os 12 anos, criança era criança. Tanto que batismo, antigamente, era a partir dos 12 anos. Por quê? Porque a partir dos 12 a pessoa começava a criar mais, né? Molecagem, né? Mais malícia, né? Entendeu? Então até os 12 anos era uma criancice só, né? Era um crianção, uma criançona. Hoje não. Hoje a data de batismo pode até cair até para 9 anos, depender, né? Porque 8 anos já tem menino que assalta. Já pensou? Hoje, com 9 anos, já tem menino com ficha enorme de roubo. Deus o livre, né, Senhor amado? E isso tudo deve ser colocado em pauta. Por quê? O Senhor Jesus disse: quem nele crer não é confundido. Eu me converti aos 16. Eu estou com 45. Imagina, já estou o quê? 30 anos com Jesus. Tenho 30 anos de idade. Entenda, nunca eu fui decepcionada por Jesus. Nunca. Quem nele crê não é confundido. Quem nele crê nunca. Quem põe nele o coração, quem põe nele a alma, quem põe nele nunca é decepcionado, nunca fica, sabe, decepcionado com Deus, porque Deus não falha, Deus é perfeito, Deus não abandona nunca. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque a vara e o cajado dele te conduzem. Então, quer seja no momento de repreensão, quer seja no momento de afeto, de amor, Deus se fará presente em todos os momentos da tua vida. Então, aceite a Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Tenha essa pedra angular, tenha essa estrutura na sua vida. E ninguém te derruba. Ninguém pode manter você caído no chão. Tem um versículo na Bíblia que é muito forte que diz: ó inimiga minha, né? Por que te alegras, né? Que por um tempo eu estou aflita, estou caída, mas saiba que Deus me levantará. E essa é uma palavra de ordem na Bíblia. Quem confia no Senhor renova suas forças, sobe com asas como águia. Então a pessoa é renovada, porque Jesus disse: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, às vezes nós pensamos: isso aí é a vida eterna. Não. Ainda que você chegue no estágio de morte, ainda que você chegue no estágio que você pense: eu morri, acabou para mim, acabou minha vida. Se você tem fé em Jesus, o Senhor Jesus, que é essa pedra viva, que é essa estrutura da sua vida, né? Pode estar lá pedaços rachados da tua estrutura, mas se ele é a estrutura da tua vida, podem haver pedras ali, né, quebradas. Pode ter certeza que você vai ficar em pé, vai ter uma reforma e Deus vai te ajudar em nome de Jesus. Assim para vós os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Então quem crê em Jesus nunca é confundido.
Mas o que disse? Por quê? Porque Cristo é precioso para quem o tem. Cristo é precioso, é a maior preciosidade de quem o conhece, de quem entende quanto ele nos ama, quanto ele sofreu naquela cruz por nos amar. Quem o conhece não abre mão dele por nada. Não há ninguém, né? Nós temos ouvido falar muito em martírios, por isso que você vê e nós vimos aquilo que é essa própria carta de Pedro, né? Porque aquele povo estava sendo martirizado. Essa carta de Pedro foi escrita na época em que Nero estava matando, né, centenas e milhares de cristãos. Então, por isso que a pessoa, mesmo diante da morte, ela prefere não abrir mão, porque ela sabe, esse é o maior tesouro da minha vida, Jesus Cristo. E ela não abre mão. Você vai abrir mão do que é seu tesouro? Todo mundo tem algo valiosíssimo, não é? Então eu quero te dizer, mais valioso do que for mais valioso na sua vida, tem que ser o Senhor Jesus. Por isso a Bíblia diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Se ame, né? E você vai saber amar as pessoas adequadamente. Cristo então é essa pedra preciosa, mas para os rebeldes ela foi rejeitada, né? Cristo é rejeitado por muitos. Muitos que estão tombando pela angústia, tombando pelos vícios, tombando por quê? Porque Cristo é a pedra angular. Ele é a coluna, imagina assim, de um corpo. Ele é a estrutura que o ser humano precisa. Se a pessoa rejeita essa pedra angular, o que vai acontecer? Já viu aquelas fotos de pedreiro, né? Que os tijolos estão tudo torto? É assim que vai ser a construção. Quando vem o vento, a pessoa não aguenta. Quanto ateu aí zombou de Jesus, mas na hora, né, que veio a pandemia, tremiam todo apavorados com medo da morte. Por quê? Porque pode construir o que for na vida, mas construir sem a pedra estrutural, sem a pedra angular, aquela edificação é frágil e está sujeita à queda, e terrível queda. É uma pedra de tropeço, rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Então, aqueles que não aceitam a palavra, eles veem Jesus motivo de escândalo, né? Eles veem Jesus motivo de tropeço. Jesus, para eles, né, é motivo o quê? Vocês viram lá, deles mesmos se condenarem, né? Vocês viram lá zombando de Jesus e zombam da cruz, mas eles mesmos estão tropeçando. Eles, pelo repúdio que eles sentem por Jesus, eles vão tropeçando naquele que é o Salvador, naqueles que é o seu libertador. Eles não conseguem seguir sem tropeçar em Jesus. Jesus está no caminho deles. Jesus está no caminho de toda a humanidade. Ou você o abraça, ou você tropeça nele. Porque ele vai estar diante de todo ser humano. Todo ser humano tem a oportunidade de ter Jesus na sua vida. Ou para salvação, ou para tropeço. A própria pessoa caça a sua condenação. Por que você vê os ateus, por que você vê os incrédulos em Cristo Jesus? Precisam zombar de Jesus, precisam desmerecer Jesus. Por quê? Porque é isso, Cristo está diante de todos. Ou você o ama, ou você o abraça e o recebe, abre a porta do coração, como diz, estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, ou você vai tropeçar nele. Mas ele não sai do caminho de ninguém, não, né? E os que tropeçam são aqueles que blasfemam dele. Os que tropeçam são aqueles que zombam dele, que pisam no sangue dele. Mas tudo isso realmente virá contra a própria pessoa. São desobedientes e foram destinados para isso. Pela atitude que têm com Jesus, eles são destinados realmente a terem essa queda, né? Esse tropeço, e verem em Cristo motivo realmente, né? de perseguição, de desprestígio, de zombaria, mas estão cavando a própria cova.
Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então uns veem em Jesus motivo de tropeço, né? Encontram um motivo para se embolarem mais na vida, mas outros são essa geração eleita, são esse sacerdócio real. Cristo fez todos como sacerdotes. Hoje você não precisa mais de alguém que vá até Jesus interceder por você. Você é um sacerdote hoje. Você pode falar diretamente com Deus em nome de Jesus. Você pode orar diretamente. Há pessoas, né, que oram para Tiago orar para Pedro orar para Judas orar para Maria orar para Deus. Não, queridos. A Bíblia é clara. Nós fomos feitos sacerdócio real. Você, pelo sangue de Jesus, recebe o perdão dos seus pecados e o acesso a Deus. Nós somos o povo adquirido para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Nós fomos chamados por Deus, fomos eleitos pelo Senhor para anunciarmos que Ele é Deus, que Ele é Salvador, que Ele cura, que Ele perdoa pecados, que Ele salva. Nós somos essa geração. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Outrora nós não tínhamos a graça de Deus, outrora nós não tínhamos o conhecimento de Deus. Até muitos que nasceram num lar cristão não tínhamos aquilo que era a grandiosidade do conhecimento do Senhor. Mas hoje, nós que ouvimos a palavra de Deus e abrirmos o nosso coração para Ele, nós temos acesso a Deus. Até então, não tínhamos alcançado a misericórdia, mas a partir do momento que nós cremos, que nós recebemos o seu amor, nós alcançamos a misericórdia divina. Amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Queridos, não esqueçam, eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo perseguidos por Nero para serem mortos. E Pedro está dizendo, eu peço a vocês como peregrinos, eu peço a vocês como forasteiros, porque eles tiveram que sair da casa deles, eles tiveram que sair da região deles, eles tiveram que sair fugido pelo mundo para não serem mortos, porque eles não aceitavam negar a Jesus. Jesus era essa pedra preciosa que eles possuíam. Jesus era essa pedra angular que os mantinha em pé. Então, entre abrir mão da solidez que Jesus nos dá, a rocha que Jesus é, e ceder para agradar o Estado, eles preferiram fugir. E Pedro falou, olha, eu peço a vocês que estão como peregrinos, que estão longe das casas, dos lares, se abstenham do desejo da vossa carne, que combate contra a vossa alma. No meio do caminho, a carne ia gritar. No meio do caminho, a carne grita, querendo, eu quero a minha tranquilidade, eu quero o meu repouso. A carne grita, querendo o quê? A nossa comodidade, o nosso bem-estar. A carne grita, sempre indo para o lado daquilo que o que nos dá prazer, nos dá felicidade, mas Pedro disse, se abstenham do desejo da vossa carne, porque ela combate contra a vossa alma. A nossa carne grita por aquilo que é a vontade dela, mas entre nós desagradarmos ao Senhor, nós o que? Devemos, como disse aqui, se abster do desejo da nossa carne, porque ele combate contra a nossa alma. A carne diria, voltem para o lar de vocês, né? Voltem. Né? Como disse para os judeus, lembra? Ai, que saudade do Egito, lá eu tinha minhas panelas de carne, lá eu tinha minha cebola. Essa é a carne, né? A carne grita por aquilo que lhe faz feliz e não está nem aí para a alma, né? E assim era o povo fugindo de Nero, porque Nero queria matar os cristãos, e a carne ia gritar, que isso, nega Deus.
Nega Jesus, nega essa fé. Tá vendo que você tá perdendo tanta coisa boa, você está perdendo tanta coisa que te faz feliz? Não, nega isso. Mas a carne combate contra a alma, ela luta contra a alma e não é para ser agradada, mas nós devemos o quê? Fazermos o que é digno e o que é certo para nossa alma. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Perceba, os judeus estavam saindo da Judéia, estavam saindo ali da região da Ásia, estavam saindo, aqui eram as igrejas da Ásia, né? Da Galácia, de Ponto, Capadócia, Bitínia, e indo para o meio dos gentios, indo para o meio dos não-judeus, né? Eles estavam fugindo ali daquelas 5 regiões da Ásia, e Pedro fala, olha, agora vivam no meio dos gentios de forma honesta, né? De forma que eles não tenham nada para falar de vocês, que eles não, aquilo que eles pensam que vocês estão chegando, fugindo, né? Da cidade de vocês, que vocês são malfeitores, que vocês na verdade são fugitivos do Estado, mas não, que eles vejam que na verdade vocês glorificam a Deus e no dia da visitação eles vejam a boa obra que há em vocês. Aleluia! E essa é a nossa atitude de testemunho por onde nós andarmos. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Então, para onde eles fossem fugitivos, que eles realmente ali obedecessem e estivessem debaixo das leis de cada estado, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem bem. Então aqui ele mostra que toda a lei, toda a ordenança que haveria em cada estado que eles fossem, ou país, ou província, que ali as leis haviam para quê? Para combater malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, que se eles cumprissem a lei, né, de cada estado que eles estivessem, eles na verdade não iam ter problema com autoridade, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Então todo aquele que tinha algo para julgar, que ia querer julgá-los pela aparência, que ia querer julgá-los por aquilo que eles eram como cristãos, iriam ser o quê? Envergonhados, porque quando eles fizessem o bem, eles tapariam a boca daqueles que agiam insensatamente, que julgavam pela aparência, que julgavam pelo que ouviam falar, que julgavam por fofocas, que julgavam por disse-me-disse e situações. Então, a boa atitude de fazer o bem ao próximo ia calar a boca daqueles ignorantes e insensatos. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Então, nós, servos do Senhor, somos livres, mas não libertinos, né? É livre, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem tudo, né, convém que seja feito. Então, aqui é isso que ele está dizendo. Vocês são livres, mas não usem da liberdade para dar lugar ao quê? Aquilo que é indevido, né? Mas ajam como servos de Deus. Então, um servo do Senhor não fuma porque ele não precisa fumar, né? Ele não vai para a balada porque ele não precisa disso mais para ser feliz. Ele não usa drogas, então não é questão dele ser obrigado a não fazer. Não é por causa que a minha religião não permite. Não, é porque ele não necessita mais dessas ações que o mundo ordena como ideais para uma pessoa ser feliz. Honrai a todos, ame a fraternidade, tema a Deus, honra ao rei. Então essa era a palavra que ele estava declarando sobre eles, para eles honrarem a todos, amarem, né, a fraternidade, o amor ao próximo e temerem a Deus por onde eles passassem. E amanhã nós continuamos com o finzinho do capítulo 2 e o início do capítulo 3. Deus abençoe.